Oi, meu nome é Luli Pena, sou ilustradora, cartunista e quadrinista. Trabalhei muito tempo só como ilustradora, na imprensa em geral, em revista, no jornal e em revistas femininas. Fiz muita revista feminina quando isso ainda existia, até o momento que eu resolvi virar cartunista. Fiquei com saudade de escrever porque eu tinha feito letras, na verdade. A minha formação é de letras. Pessoal, não, o pessoal lá atrás da máquina tá. E aí eu senti saudade de escrever da época que eu fazia letras e aí comecei a fazer umas tiras e uns cartoons e tal. E aí fiz isso bastante tempo até um momento que eu pensei que eu queria fazer uma história longa, que na verdade foi quando eu li o Persépolis. E ali eu falei, puxa, seria muito legal fazer uma história longa. E aí eu comecei a fazer o Sem Dó, que é a minha graphic novel, que foi lançada em 2017 pela Todavia. Primeira pergunta é um quadrinho pra rir. Eu dou muita risada com a Angeli, né? Gosto muito, assim, apesar de... Não sei se o objetivo dele é exatamente esse, assim, mas eu dou muita risada com ele. Gosto de todas as... Próxima pergunta é um quadrinho pra chorar. Meu amigo Dahmer. Meu amigo Dahmer foi um quadrinho que eu li, fiquei tomada por ele acho que uns 2 meses, assim. Eu fiquei totalmente triste. Fiquei muito. É um quadrinho muito triste, é um quadrinho muito bem desenhado. A maneira como o personagem é criado, que você pode sentir uma repulsa tremenda do personagem. Então, essa ambiguidade entre você achar o personagem repugnante ou sentir compaixão pelo personagem, e é uma coisa que te pega naquele quadrinho. E aquilo, assim, para mim, aquilo foi me compungir, assim, eu fui ficando tão compungida e tão, assim, eu chorei muito nesse quadrinho. Foi uma coisa, então, eu acho que é porque, sei lá, o Jimmy Corrigan, por exemplo, que é um quadrinho que também, né, eu chorei também, mas é realmente assim, aquele cara travadão e ele é só, e o Dahmer tem uma coisa a mais ali que, não que eu acho o Dahmer melhor que o Jimmy Corrigan, eu gosto mais do Jimmy Corrigan, mas assim, eu digo em termos do personagem ter me deixado completamente mal, assim. Se tu pudesse escolher só um quadrinho nacional, qual seria? Único. É que isso a gente sempre vai responder em relação... quer dizer, eu acho que eu responderia essa pergunta diferente, eu vou responder essa pergunta diferente o ano que vem, teria respondido diferentemente o ano passado, mas tem um quadrinho que me impressionou muito ultimamente, que é O Partir, da Grazi Fonseca. Eu estou bem impressionada. A coisa abstrata dela, essa elegância, que é esse quadrinho como se fosse uma partitura musical, assim, essa abstração, como que ela foge do quadrinho convencional. Assim, eu estou bem impressionada com isso. Um quadrinho pra quem não lê quadrinhos. Eu acho que Persépolis, porque é uma história em que o personagem é muito complexo, quer dizer, é contado um momento da história dessa criança, né, que é, ao mesmo tempo, bisneta de um imperador, Irã, né, e os pais são marxistas, então já tem essa contradição. Ela está vivendo numa Irã ocidentalizada e ela assiste a Revolução Fundamentalista, quer dizer, então esse choque entre Oriente e Ocidente e vários outros choques que vão sendo narrados do ponto de vista de uma criança com muito humor e muita inteligência. Então, assim, acho que é um quadrinho e tem uma simplicidade narrativa ao mesmo tempo que, para quem não é super fã de quadrinhos, é maravilhoso, é irresistível, assim, não tem como não ser pego por essa história. É um quadrinho que todo mundo gosta, menos você. Então, essa pergunta é terrível porque você pode perder muitos amigos, né, quando você responde. Eu vou ter que confessar que eu acho ele um gênio, tanto do desenho, principalmente uma coisa que eu amo nele é a estrutura narrativa, por exemplo, no Sem Volta, é incrível como ele passa de uma coisa para outra. Eu aprendo muito com ele, mas eu não é uma coisa que me toque emocional. Eu não sei o que dizer, assim, eu não gosto. E eu aprendo muito com ele, eu acho ele muito bom, mas não gosto. Quer dizer, é possível não gostar de coisas geniais, né? Vou lá, um quadrinho que mudou sua vida. Acho que o quadrinho que mudou minha vida foi Angeli.
a Rebordosa e os outros, porque foi quando eu vi a minha cidade no quadrinho. Foi quando eu vi a minha vida, a minha cidade, a minha rua. Eu nasci, cresci em São Paulo. E um dia, no jornal, né, que a gente está acostumado a ver tantas tiras, tantas... mesmo a Mônica, né? Quer dizer, a Mônica me ensinou a escrever. Eu fui alfabetizada além da Turma da Mônica. Mas aquele desenho do Maurício de Souza, aquela classe média brasileira, é muito genérica, né? Aquele sofá é um sofá genérico, a televisão é uma televisão genérica, é todo um desenho muito genérico. E aí, quando aparece o Angeli e está desenhando sabe, a São Paulo, e como eu vivi muito intensamente os anos 80, sou mais velha que o pessoal em geral, aquele momento, aqueles caras desenhando São Paulo e falando das personagens que eram, na verdade, né, partes da nossa vida, aquilo lá mudou minha vida. Eu ver a São Paulo e a gente, a nossa geração, dentro da tira, na Folha de São Paulo, no jornal que era da minha cidade. Aquilo valeu, Angeli, valeu mesmo. Um quadrinista, pode ser homem ou mulher, que você considera o grande ou a grande? Alison Bechdel. Acho ela a mais fodona. Eu acho Você é a Minha Mãe o livro mais impressionante, talvez um quadrinho mais impressionante que eu já li, porque eu fico muito impressionada como que ela usa o quadrinho para a investigação do que ela é e do que e me impressiona muito como que ela transforma uma matéria, um assunto, né? Quer dizer, o livro já começa com uma pergunta: você é minha mãe? Um assunto tão informe, tão difícil, tão sujo, tão cheio de problemas, tão incoerente, tão sujo mesmo, cheio de culpa, cheio de questões mal resolvidas, cheio de lances que não são assim exatamente legais, e ela revelando segredos, e a mãe puta, e toda uma relação muito complexa, que é a relação mãe-filha. E como que ela transforma tudo isso, achar essa tensão entre um assunto tão sujo, sujo no sentido, né, de complexo, cheio de arestas, numa narrativa, numa página absolutamente limpa e controlada, né? Ela é totalmente control freak, assim, quando você vai ver o que ela fez, aquela arquitetura que ela monta, né, para falar dessas coisas tão escorregadias. Eu acho isso incrível, essa capacidade de transformar um assunto tão barra pesada, difícil, né, uma coisa absolutamente limpa, uma página limpa, totalmente clara, com ilustrações absolutamente claras, não tem uma sujeira naquela ilustração, não tem uma coisa livre, um traço livre, nada, assim, tudo, né, para falar de assuntos tão... Eu acho isso incrível. Eu queria um dia poder fazer uma página que fosse 3 quadrinhos, né, com a maestria com que ela consegue tratar assuntos tão complexos, com a clareza que no final ela dá para essa investigação delas. Agora, para encerrar, uma indicação de quadrinho livre. Qualquer quadrinho que você queira indicar. Vou falar de um quadrinho que chama Sonho Sonho Médio, do Guilherme Wanke? É um quadrinho que eu adoro, eu acho que agora, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo do Bolsonaro e dessa loucura dessa classe média que está completamente louca, né? E panicada, e é um quadrinho que, assim, são cenas totalmente imóveis de cenários da classe média, que seria essa classe média, esse cenário genérico, né? Eu falei do Angeli, como que ele desenha a São Paulo, que é, sei lá, Augusta, né? E versus Maurício de Souza, que tem essa coisa. Então, eu acho que o Guilherme pega essa coisa. Então, assim, são garagens de prédios, são escadas de prédios, são esse ambiente totalmente classe média, do carro que sai de dentro de um prédio e vai para outro prédio, não se relaciona com a rua, e não se relaciona com as pessoas, e fica nesses bunkers de proteção
contra a cidadania, contra as pessoas, enclausurados nessa... E aí são quadrinhos que, assim, que tem eu acho que esse horror mesmo que a gente está vivendo, desse sentido das pessoas se isolarem por medo e acreditarem em fake news então esse processo meio canalha e meio cafona que a gente está assistindo no Brasil, né? O país que está se transformando num lugar horrível, cafona e do mal, né? Sei lá. Do mal é uma expressão que eu não gosto, mas canalha, sei lá. Eu tenho um site, eu preciso atualizar um pouco, mas tem bastante coisa lá, tem toda a minha carreira de ilustradora, www.lulipena.com.br, tem o Instagram, Lulipena, e tem o meu livro Sem Dó, que é uma história de amor que se passa em São Paulo na década de 20 e 30. E aí tem um pós-fácil já na década de 70. Eu que agradeço. Um beijão.